Deixa Deus te usar. Em nome de Jesus. Pai, aqui está esse instrumento do Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Que o que ela fale seja carregado de autoridade, seja o fluir do Teu Espírito Santo e não dela, mas que seja a Tua unção fluindo cura, discernimento, transformação para a igreja. Em nome de Jesus eu abençoo a minha esposa, uma preleitora desta manhã, que o Senhor possa trazer discernimento, visão para a igreja através da vida da minha esposa. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graça e paz, Lagoinha. Bom dia, igreja linda do Senhor. Como é bom estarmos aqui louvando ao Senhor, engrandecendo ao seu santo nome. Eu não vou cantar, só cito a frase. Não puxa o louvor que eu não consigo entrar. Como é bom estarmos aqui, né, queridos? Eu louvo a Deus. Para mim é sempre uma alegria poder estar na casa do Senhor fazendo exatamente aquilo que Ele me chamou para fazer, que é estar aqui neste lugar, né, levando a palavra, levando a mensagem, abrindo o teu entendimento, fazendo com que a tua mente não saia daqui da mesma forma que entrou. Então fala pro seu irmão do lado, fala assim: você não vai sair do mesmo jeito. Fala assim: vai dar um bug aí, mas a graça vai entrar e vai te transformar. Em nome de Jesus, amém? Primeiro a gente vive os conflitos, depois Deus manifesta a glória, mas assim faz parte dos processos de transformação. Afinal, a nossa maior batalha e conflito que nós temos vivido na vida não é tão somente sobre Satanás, queridos, que a Bíblia diz que ele está debaixo dos nossos pés. Ele está debaixo dos nossos pés e é esse o lugar aonde ele já está, porque Cristo venceu por nós. Essa já é uma batalha vencida. Porém, existe uma batalha que ela é invisível. E como o pastor citou, nós estamos entrando nesse mês de outubro para falar sobre essas batalhas invisíveis da nossa alma. Nós viemos num mês falando sobre chamado, sobre como viver os chamados, como aceitar o chamado de Deus, como dar esse passo diante de um chamamento de Deus. Mas nós precisamos estar agora, nesse mês, atento às batalhas invisíveis, porque afinal, aquele que é chamado pelo Espírito vai viver algumas batalhas. E isso é um sinal do chamamento do Espírito, porque aquele que já está na carne não vive mais conflitos, vive na carne, vive nos seus prazeres, vive no seu próprio entendimento. Mas aquele que é chamado pelo Espírito e que entende que o Espírito habita sobre ele, deixa o Espírito fluir, vai viver batalhas. Por isso que nesse mês todinho nós iremos falar sobre essas batalhas. Deus me deu a graça de abrir essa série falando sobre essas batalhas invisíveis, né? Por que será, né, igreja? Lê lá o meu livro Renúncia, você vai entender sobre batalhas invisíveis, o quanto nós precisamos renunciar àquilo que não se vê, né? E o quanto nós precisamos estar neste lugar de estar posicionados naquilo que ninguém vê. Porque hoje é muito fácil, a religiosidade consegue construir em nós algumas características, alguns comportamentos que parecem ser cristãos. Mas nós não nos contentamos em parecer ser cristão, nós não nos contentamos em viver uma vida de aparências, mas em viver em verdade uma vida segundo o coração de Deus, segundo a vontade de Deus, onde o nosso coração é fundamentado. E para isso nós precisamos estar com a mente conectada. Então, nesse mês, se organize batalhas invisíveis que nós vamos estar trabalhando, batalhas internas, né? Batalhas internas. E hoje, especificamente, eu vou falar sobre as batalhas invisíveis, aquilo que ninguém vê, aquilo que só você e Deus vê, aquilo que até aquelas pessoas que te amam, que caminham lado a lado com você, não conseguem ver. Porque sim, existem batalhas que são invisíveis aos olhos de qualquer outra pessoa, mas para que você, nesse momento dessas batalhas, você recorra àquele que te conhece completamente, aquele que conhece teu coração, aquele que te formou, aquele que te projetou, aquele que colocou um chamado sobre a tua vida, aquele que te elegeu, aquele que te separou. Ele conhece as suas batalhas invisíveis e antes mesmo de fazer a grande obra, ele já te conhece, ele já tem a obra completa, ele já tem o final dessa batalha. Mas para isso, ele te dá autoridade, ele te dá inteligência, ele te dá meios e ferramentas para você sair deste lugar e manifestar a glória dele através das vitórias dessas batalhas, em nome de Jesus. Há batalhas que são invisíveis, mas elas já são vencidas pelo sangue do Cordeiro. E ele colocou essa autoridade nas nossas mãos. Quando Deus criou todas as coisas, ele criou o homem e colocou ali naquele jardim e ele falou: domine sobre todas as coisas. Há um domínio necessário que eu e você temos que ter
não para o nosso próprio umbigo, pelos nossos próprios deleites, mas um domínio necessário para que o reino de Deus se estabeleça. Precisamos dominar algo dentro da gente, precisamos dominar sentimentos dentro de nós, pensamentos e idealizações que foram estabelecidas e distorcidas no passado. Precisamos transformar isso para que o reino de Deus se estabeleça. Então Deus pediu domínio, não para você sair dominando as pessoas, não para você ficar usando em prol de ganhos humanos, momentâneos, que a prata e a ferrugem consome, Não é sobre isso. Não é para isso que nós dominamos a terra, para conquistarmos algo que sacia a nossa alma e morre aqui. Mas Deus nos deu domínio para que através desse domínio e posicionamento da nossa alma, nós possamos fazer com que o evangelho seja pregado. Porque as pessoas, sabe qual é o evangelho que elas leem? Eu e você. Diga para o seu irmão, é eu e você que as pessoas estão lendo. As pessoas leem a nossa vida, queridos. Os nossos filhos leem a nossa vida. E sim, você tem o dever como cristão de espelhar a glória de Deus. Você tem o dever como cristão da palavra que sai da tua boca testificar nos lugares que você caminha. Esse é o nosso dever. Mas por que muitas vezes nós não conseguimos? Porque muitas vezes essas coisas passam pelos nossos dedos, saem do nosso controle, porque às vezes nós estamos tentando fazer com aquilo que nós acreditamos que é o melhor. Mas eu vim aqui dizer para você sobre um caminho de Deus, o que a palavra de Deus diz a respeito disso e como nós precisamos confrontar essas realidades dentro de nós. Porque afinal, se você não confrontar a sua realidade, Deus vai levantar uma pessoa para confrontar você. Deus vai levantar uma pessoa para confrontar você. E nós vamos estar prontos para isso. E nesses dias, num tempo como esse, quem é que gosta de ser confrontado? Só quem entende o poder de um confronto em amor. Só quem entende. Mas muitos são contaminados pelo deleite, o amor nesse mundo que é... o amor é porque você respeita o meu limite, porque você respeita tudo que eu sou, porque você reconhece o meu esforço. Queridos, não é sobre isso. O verdadeiro amor vai te impulsionar, o verdadeiro amor vai te corrigir, o verdadeiro amor vai te entender, mas ele não vai compreender o seu erro porque ele te ama. Ele não vai aceitar o seu erro por causa que ele te ama. Ele vai continuar te amando, mas ele vai continuar não aceitando o teu erro. E nós vamos estar prontos para isso. Obrigada, querido. Nós vamos estar prontos para isso. Precisamos viver na íntegra. O apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, ele traz para mim e para você lá no capítulo 7, no capítulo 5, versículo 17. Vamos abrir juntos. Antes de nós lermos, eu quero convidar você aí a abrir o seu YouTube e se inscrever lá no meu canal Ana Paula Santiago. Nós estamos fazendo live todos os dias, 3 horas da manhã. E estamos em 100 dias de jejum e oração, então nós já estamos no dia 13 desse jejum e oração. Fizemos lives às 7 da manhã e agora estamos fazendo às 3 horas da manhã. Eu abro lá todo dia na minha casa, 3 horas da manhã, tem sido um tempo de oração, tem sido um tempo de entrega e nós estamos vivendo a restauração da família. Então você levante 3 horas da manhã, vá orar. Muitas mulheres estão aqui, eu honro a vida de cada mulher que está lá, que manda um bom dia, mesmo não sendo bom dia ainda, mas não sei o que a gente fala de madrugada, né? É bom dia, boa noite, a gente fala bom dia, depois a gente fala dormir de novo, a gente fala bom dia. Então, eu sei que tem homens também participado, é um tempo de guerrear, é um tempo de lutar pela nossa casa, e as batalhas internas, elas vão sendo minimizadas quando nós oramos. Então se inscreve lá no canal e participa, vai lá assistir, vai lá orar, vai lá clamar, você não está sozinho nisso não, amém? Deus tem nos direcionado nesse tempo, e vamos até o fim para não parar, porque nada vai nos resistir, nada vai nos abalar, porque a igreja do Senhor está de pé por Cristo Jesus que nos sustenta, em nome de Jesus. Gálatas 5, versículo 17 diz assim: pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, o espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Nesse capítulo, aqui fala sobre as obras da carne e as obras do espírito. E eu quero me atrelar tão somente a essa guerra existente entre o espírito e a carne. O espírito está pronto, a Bíblia diz. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne precisa de um molde. A carne precisa ser ajustada. Porque como exatamente ele está dizendo, olha, a carne deseja o que é contrário ao espírito. Sabe aquelas frases que você já ouviu alguns irmãos falando: eu não queria ir para o culto, mas eu fui para o culto e Deus falou comigo? Era o espírito dizendo, vai para a igreja. E a carne falando, fica em casa descansando. Esse é o discernir de que a carne todo tempo vai fazer
você fazer o que ela quer. É melhor que você aceite as vozes da carne do que rompa. Não é melhor. Mas os desejos são tão profundos dentro da gente que muitas vezes somos convencidos pela voz da carne. E essa batalha invisível, querido, eu e você precisamos entender que ela existe. Não adianta dizer, eu domino, quando a carne está tendo a voz principal na sua vida. Quando a carne está emitindo as vozes principais e você está obedecendo ela. Eu preciso descansar mesmo. Eu já fiz tudo que eu podia. Esse daqui é o meu limite. Esse é o meu melhor. Sim, você precisa entender o seu melhor. Mas o nosso melhor não pode ser equiparado com os olhos da carne. Que às vezes você vai lá e faz o seu melhor e acha que espiritualmente o seu melhor também está fazendo com que é a vontade de Deus. A vontade de Deus sempre vai romper com o seu melhor. Grava bem isso que eu estou dizendo. A vontade de Deus não é aquilo que você conseguiu, que você fez certinho. Deus se alegra, Deus recebe isso. Mas a vontade de Deus é quando você ultrapassa os seus limites e faz aquilo que você não está acostumado a fazer. Porque aquilo que você está acostumado a fazer, aquilo que você já sabe fazer, é o básico. Não, é a vontade. A sua carne pode ter já se ajustado a isso. E aí você faz naturalmente, porque afinal a sua carne já está pronta para isso. Mas o Espírito sempre vai nos levar a algo além. E por isso que ao vivificar o Espírito, ao buscar alimento do Espírito, nós vamos entender que essa guerra existe. Esse conflito existe, e se nós não avaliarmos a nós mesmos, nós não viveremos o romper de um sobrenatural, não saberemos o que é viver milagres. Ouviremos as pessoas dizer sobre milagres, mas não saberemos o que é isso, porque estamos limitados ao limite da nossa carne. Isso que eu sou, é isso que eu consigo. Eu não venho aqui te dizer que isso não é bom, Deus não olha para isso, mas eu venho aqui mostrar para você que pelo reino espiritual existe algo além, e Jesus nos leva a ver além, Jesus nos confronta a ver além, Jesus nos leva num caminho de rompimento. E esse rompimento não é se acostumar com o que nós estamos vivendo. Nós não podemos nos acostumar. O mundo lá fora está te ensinando, não se acostume, mas te construindo numa ganância, te construindo fama, te levando para um caminho não de rendição, mas para um caminho de exaltação. O caminho de exaltação alimenta a carne. Tem gente rompendo a carne para viver coisas mais da carne. Tem gente rompendo a carne para falar, não, eu vou viver o sucesso. Para que tu quer sucesso? Aí tem gente, para Jesus ser glorificado em mim, então morra. Foi assim o sucesso de Jesus. Então morra. Não que você tem que fazer isso com você, mas ele tem que estar pronto para morrer. Porque se você está buscando sucesso sem estar pronto para morrer, você não entendeu nada de evangelho. Buscar o sucesso e não estar pronto para morrer, me desculpe, esse sucesso é carnal. E eu vim aqui te dizer que é a tua carne te governando. É a tua carne dando voz para você. Não estou dizendo que você não tem que buscar êxito, não tem que buscar uma vida profissional bem-sucedida, não tem que buscar recursos financeiros, sim, mas tudo tem que estar atrelado num único funil. Qual é o funil? A glória de Deus, o nome de Deus está sendo exaltado, está na Bíblia. Está na Bíblia, a Bíblia está dizendo, Jesus fez isso, porque o nosso modelo não pode ser um humano qualquer, o nosso modelo é o humano Jesus Cristo. As pessoas aqui também são modelos, mas ela não pode ser o seu único modelo. Elas são a fonte de inspiração para a sua vida. Mas o modelo maior a ser seguido é o modelo de Jesus. É o que Jesus fez, é como Jesus agiu, é como Jesus se entregou. E o ápice da fama de Jesus foi a morte. Foi a morte. Há guerras que você está vivendo, que o mundo aplaude quando você vence, mas há guerras que só o céu vai celebrar, porque tem guerras que o mundo está celebrando com você, mas são guerras da carne, mas existem algumas guerras que o céu vai aplaudir, e eu vim aqui para te dizer, para se preocupar com as guerras que o céu aplaude sobre você, que o mundo não entende. Tem coisas que nós vamos trazer que é uma guerra vencida para o reino celestial, e o céu está aplaudindo, o mundo não vai entender essa guerra. O mundo não entende. Se nós que estamos dentro da casa de Deus, agora, às vezes temos dificuldade de entender, imagine quem está lá fora. Você não pode ser conduzido por voz de pessoas que estão lá fora e recusar as vozes de dentro da casa do Senhor.
Às vezes nós estamos aceitando vozes de fora e não estamos aceitando as vozes de dentro. Esses dias na minha casa, isso foi motivo de corrigir as minhas filhas. Porque eu falei para elas assim: eu não aceito você ouvir uma voz de fora enquanto a voz de dentro foi falada e você não seguiu. Mais um detalhe: correção é bíblica. Você, pai, que não corrige os seus filhos, você está indo contra a Bíblia. Para de achar que papinho, conversinha é a única forma de corrigir o seu filho. É o marxismo cultural que te convenceu que essa é a melhor forma para conseguir dominar a cabeça dos seus filhos quando ele vai para a escola. E quando ele vai lá sendo conduzido por várias verdades do mundo e não Bíblia. Então tome muito cuidado com isso. Ah, para mim dá certo. Ok, pode dar certo, mas a Bíblia nunca falou que você não tem que corrigir os seus filhos. Não também está falando que tem que espancar. Não somos a ver de espancar, não. Ninguém bate lá em casa com raiva, ninguém corrige os seus filhos com ira, jamais. Mas a disciplina é necessária. Porque a gente acha que a única forma de disciplinar os nossos filhos é quando a gente está no momento do calor do negócio. Que nada. Lá em casa, meu filho, a coisa aconteceu de manhã, vai ser corrigido só à tarde. Vai ficar a manhã inteira refletindo sobre o que fez, vai chegar à tarde e falar: agora vem. Ah, você vai me corrigir ainda? Sim. E corrige. Porque as vozes de fora não podem ser sedutoras para os seus filhos. Tem maridos ouvindo vozes de fora e não está ouvindo vozes da sua esposa. Tem mulheres ouvindo vozes de homens lá de fora, de pessoas, de outros líderes lá de fora, mas não escuta a voz do seu marido. Tem mulheres que honram homens lá de fora e não conseguem honrar o que o marido carrega dentro de casa. Ei, esse princípio está sendo quebrado em nome de Jesus. Eu declaro sobre a sua vida que hoje está caindo por terra isso. E que você está derramando, através de Cristo Jesus sobre a sua vida, está sendo derramado o poder de ousadia, de cura e de alinhamento, porque é o reino de Deus se estabelecendo sobre a tua casa. Não é a carnalidade que vai tomar conta da tua casa, mas é o reino de Deus que vai se estabelecer sobre a sua família, em nome de Jesus. Batalhas como essa são vencidas em Cristo. Celebre ao Senhor. Precisamos viver as batalhas invisíveis no Senhor. Não são técnicas, ferramentas incríveis que vão fazer eu e você romper com as batalhas. Mas o que faz a gente romper com as batalhas, vencer as batalhas, é a nossa vida com Cristo. É a nossa vida com Cristo. E eu quero ler com você Mateus no capítulo 26, a partir do versículo 20. Diz assim: ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12. E quando estavam comendo, ele disse: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhe um após o outro: com certeza não sou eu, Senhor. Imagine eles ali, Jesus falando: um de vocês vai me trair. Os irmãos começaram: não, eu não sou, com certeza eu não sou. Afirmou Jesus: aquele que comeu comigo no mesmo prato há de me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele que trair o Filho do Homem. Melhor lhe seria não haver nascido. Então Judas, que havia de traí-lo, disse: com certeza não sou eu, mestre. Jesus afirmou: sim, é você. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isso é o meu corpo. Em seguida ele tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam deles todos vocês. Isso é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. Eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia que eu beberei o vinho novo com vocês no reino de Deus. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Judas viveu as batalhas internas na sua vida, mas ele é um exemplo de alguém que não conseguiu superar as batalhas internas. Ele é um exemplo para que eu e você olhe na Bíblia a não ser seguido. Mas também ele é um exemplo que nós precisamos olhar
Porque somos pegos em pequenas coisas na nossa vida. Se nós não olharmos como um exemplo como esse e trazermos para a nossa vida, afinal ninguém quer ser traidor. Ninguém quer ser. Se eu perguntar quem aqui é o traidor hoje, ninguém vai falar, misericórdia, Jesus, o traidor é do Satanás. Mas o que levou ele a trair Jesus foram as batalhas invisíveis a qual ele desprezou. E eu vim aqui te dizer que quando nós estamos vivendo batalhas invisíveis, Deus sempre vai levantar pessoas para mostrar e realinhar a sua rota. Pessoas, queridos, em nome de Jesus. Pessoas que são do reino de Deus. Filtre as relações que você carrega. Jesus não ficava andando com todo mundo. Jesus tinha 12 de perto, 3 mais íntimo. Existia uma multidão que seguia ele, mas existiam os seguidores que ouvia falar e falou, eu curto Jesus, eu curto Jesus, eu curto Jesus. Existiam várias pessoas que caminhavam ali, Jesus, mas aqueles a qual caminhavam mais de perto foram escolhidos a dedos por Deus. Jesus orou e eles foram escolhidos, então nós precisamos saber com quem nós andamos, com quem nós caminhamos. E a pessoa que traiu Jesus era aquela que estava próximo. Não adianta você se martirizar e falar, ai, a pessoa que eu mais amava me traiu. Chore a dor da traição, mas aprenda com o traidor. A maior lição que eu e você temos que viver quando um traidor se levanta contra a gente é aprender com ele. Porque afinal, se cairmos na dor do traidor, nos tornaremos um traidor na vida de outras pessoas. Se você está consumido por alguém que te traiu, olha, hoje é dia de Deus transformar o seu coração pela essa batalha invisível. Porque se você não trata a dor de uma traição, você vai se tornar um traidor na vida de outra pessoa. Diga misericórdia. Mas é uma verdade humana. A nossa carne gosta de recompensa. A nossa carne quer guerrear. A nossa carne quer sair ganhando. E quando nós somos traídos, nós temos uma tendência a querer se autopromover para mostrar assim, eu sou melhor. Só que você não vai conseguir trair quem já te traiu. Porque quem te traiu sofre as consequências da traição. Você vai acabar traindo pessoas a qual você não queria. Porque você está com uma dor inconsciente ali guardada. Judas teve a oportunidade de olhar para Jesus e viver a transformação dessa batalha invisível. Enquanto ainda ele não tinha consumado o erro da traição, mas nesse momento que nós lemos aqui, ele estava à mesa. Ele estava no lugar certo, com as pessoas certas, fazendo o que era certo, mas com o coração longe. A gente fala assim, eu estou no lugar certo, com as pessoas certas, fazendo o que é certo, e o seu coração está onde? Longe. Judas estava longe. A oportunidade estava de frente dele, as pessoas certas estavam de frente dele, mas o coração dele estava longe do propósito. Quando nós vivemos uma batalha invisível e não tratamos isso, nós corrompemos o chamado de Deus na nossa vida. Mas eu vim aqui para te dizer que você aprendeu sobre o chamado e você não vai perder, você vai viver a glória de Deus, o seu chamado vai se cumprir, porque essa batalha que é invisível, hoje eu declaro sobre a sua vida, que você é mais do que vitorioso em Cristo Jesus. Não há engano, não há traição que vai tomar o teu coração, mas hoje Deus derrama cura sobre um coração que foi traído, um coração que foi machucado, um coração que foi ferido. Deus derrama o bálsamo de cura sobre a sua vida, em nome de Jesus. Foi isso que ele fez com Judas na mesa. Ele chamou Judas na mesa e falou, vamos. Ele podia ter separado Judas, porque ele já sabia a intenção do coração. Sabe aquele sentimento que vem antes da gente saber o que vai acontecer? Mas Jesus foi fiel. Ele não é movido por sentimentos, ainda que você ache alguma coisa, vá até o fim. Deixa Jesus fazer o que ele precisa fazer. Jesus chamou Judas na mesa. Todos foram à mesa. E ele falou, olha, hoje, um de vocês vai me trair. Aí começa a liberação humana, a carnalidade dos discípulos que caminhavam ali ao lado de Jesus. Ah, não sou eu. Com certeza não sou eu. Mas existe uma chave muito poderosa nessa fala dos discípulos e de Judas. E eu preciso que você atente a essa frase. Quando Jesus falou, um de vocês me trairá, eles ficaram tristes. Houve uma tristeza no coração dos discípulos.
E ao eles sentirem essa tristeza, a batalha interna, sabe? Mas eu tô triste, eu não sei se tá certo, se tá errado. Sabe aquela tristeza que às vezes bate ao seu coração? Que você não sabe que tristeza é essa? O que vai acontecer? Que situação que vai vir? Aonde você vai ser pego? Sabe que eu preciso sinalizar você que quando um sopro de tristeza muitas vezes bate ao seu coração, é Deus que está te provando. Mas eu preciso te dizer, aguenta firme, confia, que o mesmo Deus que te prova é o mesmo Deus que já tem uma saída para a sua vida. Ele já tem uma vitória, Ele já viu você vencendo, Ele já viu você rompendo, Ele já viu você vivendo um novo de Deus. Ele não quer que nenhum dos seus se perca. E hoje Ele está te resgatando, É uma manhã de sermos resgatados pelo sangue do Cordeiro. Não há batalha sobre a tua vida que não vai ser vencida pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus está aqui. Ele derrama sobre a sua vida esse sangue. Segura aí um pouquinho. E eu vou dizer. Existiu algo pontual. E que eu tenho falado muito às pessoas sobre isso. E sobre essas batalhas invisíveis. Ele estava vivendo essa batalha por quê? Porque existia a guerra de ouvir a voz de Jesus e a guerra de ouvir a si mesmo. Ouvir a voz de Jesus representa ouvir a voz espiritual. E ouvir a si mesmo a voz da sua carne. Todo aquele que está vivendo guerra ainda está ouvindo a voz do Espírito. Então enquanto você está nessa guerra, faço ou não faço, faço ou não faço, faço ou não faço, você está ouvindo a voz do Espírito e você está ouvindo a voz da sua carne. Mas a partir do momento que você toma a decisão, se você vai seguir a voz do Espírito ou a voz da sua carne, ela vai silenciar a outra voz. Sim ou não? Quem sabe dessas guerras aí? Ela silencia. Mas aí como nós vamos saber se a gente fez a escolha certa? Pelo princípio da palavra, por aquilo que Jesus faria, por aquele pensamento que só Jesus faria. E existe um ponto bíblico que Jesus nunca transformou, nunca mudou, nenhuma vírgula. Os apóstolos não pregaram o contrário e a gente não tem autorização para mudar o que a Bíblia diz. A gente só tem a responsabilidade de viver. Foi aqui nessa parte, a hora que Jesus fala, certamente um de vocês me trairá. Aí eles ficaram tristes e começaram a dizer entre eles, um após o outro, eles falaram assim, com certeza, não sou eu, Senhor. Eles disseram, Senhor, não sou eu. Está lá no versículo 22. Então alguns ali dos discípulos disseram, não sou eu, Senhor. E lá embaixo, ele falou, aquele que comeu comigo vai me trair. E então, versículo 25, Judas, que havia de traí-lo, disse, com certeza não sou eu, mestre. Nós precisamos aprender a ouvir a voz do mestre e a ouvir a voz do Senhor. O mestre que Judas se referiu, ele falou assim, não sou eu não, mestre. O mestre é aquele que nos ensina algo. É aquele que apresenta um caminho, traz as verdades, esclarece os princípios, traz os fundamentos sobre a nossa vida. Então o mestre, não estou falando literalmente um mestre que dá aula, mas o contexto que está por detrás de todo o ensinamento dado. Por exemplo, se você abre o seu coração para aprender com pessoas e cursos de fora, aquela pessoa vai ser um mestre sobre a sua vida. Você vai aprender com essa pessoa, questões emocionais, né? Se você se abre para ouvir um curso do carisma que nós temos aqui na igreja, essa pessoa representa um mestre, porque ela está emanando conhecimento a respeito das escrituras, ou a respeito de algo, a respeito da faculdade, do que você estiver estudando. Então você é um especialista sobre algo. E quando Judas se refere à especialidade de ensino de Jesus, ele estava mostrando assim, olha, eu aprendi com você, Jesus, mas eu aprendi aquilo que eu achei que era bom. Porque todo mestre na nossa vida, a gente pega, ouve e aquilo que é bom a gente seleciona, aquilo que não é bom a gente descarta. Judas estava trazendo uma percepção diferente dos demais discípulos. E essa percepção é o que faz a diferença nas nossas batalhas invisíveis. E você precisa se atrelar a ela. Porque quando a nossa mente não se apega a algumas verdades bíblicas, a nossa mente vai sondar sobre o que a gente gosta. Judas estava com o coração dele decepcionado. Sabe por quê?
porque ele seguia Jesus e ele acreditava que Jesus seria um poder político sobre aquele povo. Judas tinha um senso de justiça muito grande dentro dele. E quando ele olhou para Jesus, ele falou: agora esse cara vai fazer justiça no meio de todo mundo. Você sabe que sentimento é esse, né? Esse cara vai fazer justiça. E aquilo que eu estava sendo injustiçado, porque eu era massacrado pela política desse tempo, esse cara vai vir. E ele olhava Jesus como sendo solucionador da política daquele tempo. E o que um político faz? Ele governa, ele tem fama, ele tem poder. Então quando ele olhava para Jesus, ele acreditava que Jesus seria essa. A batalha invisível de Judas levava ele a buscar Jesus, porque Jesus poderia ser para ele uma solução dele. Essas batalhas invisíveis nós precisamos olhar. Ah, essa pessoa que eu admiro, ela tem uma solução para mim? Essa pessoa que eu sigo, ela tem uma solução para mim? Ou ela tem uma solução para o reino de Deus? Ou ela tem uma solução para a humanidade? O desejo de Judas estava nisso. Só que quando Jesus foi falando de morte... Não, aqui não tem isso. Só nas outras igrejas que eu prego. Quando Jesus começa a falar de morte... Ele falou: o quê? Esse cara que tem o poder de político, que pode governar, porque ele tinha. O nível de influência de Jesus podia colocar ele no poder facinho e ele governar e falar: eu sou o reino de Deus na terra. Agora eu vou mostrar para vocês como se governa. Sabe por que Deus não fez isso? Porque os reis já tinham governado. O povo já sabia o que era isso. O povo já sabia o que era um rei que temia Deus. Mas todos eles falharam. E Jesus, o plano de Deus, foi contrário à mente humana. Foi contrário à natureza, porque os reis que governaram antes de Jesus, todos eles deram uma queda. Inclusive Davi, o homem segundo o coração de Deus, também escorregou. Teve um coração rendido a Deus, mas também escorregou. Então, aquilo que Deus enviou através de Jesus era gerar uma contradição. Houve uma transformação de mente. E quando Judas olhou para Jesus e viu que Jesus não iria ser esse poder político, ele falou: o quê? Vou me atrelar a quem tem o mesmo coração que o meu. Esse cara falando de morte é ultrapassado. Porque nos tempos como esse, ninguém vai morrer pelo evangelho. Eu não vou me referir à morte física aqui no Brasil. Aqui no Ocidente não tem muito isso mesmo. Mas lá no Oriente o povo morre morte física mesmo. Quem prega o evangelho morre fisicamente. Mas aqui no Ocidente, meu querido, eu preciso te entender que o negócio é sutil. Muito engano. Muita coisa colocada por debaixo dos panos. Muita coisa que você passa despercebido. E às vezes nós estamos caindo justamente em lugares como esses. Nessas batalhas invisíveis. Por quê? Porque ninguém vai matar o teu corpo porque você prega o evangelho. As pessoas só vão sugestionar para você. O que você acha de você falar menos de Jesus e mais de desenvolvimento pessoal? Porque afinal, você falar mais de desenvolvimento pessoal, mais pessoas vão querer te ouvir do que você falar de Jesus, né? Que Jesus morreu. Não que o desenvolvimento pessoal não seja bom, queridos. Mas não pode exceder o conhecimento da palavra de Deus. Essa batalha invisível, se você cai nela, você se perde do chamado. Mas eu vim aqui te dizer que essa batalha invisível vai ser vencida. E o teu chamado não vai ser abortado. Você vai até o fim, vai ver o chamado. O chamado sim vai nos levar até a morte. O chamado nos leva à morte. O chamado nos leva à morte para alcançarmos vida eterna. Mas aqui na terra, nós não viveremos a vida eterna sem alcançar a morte física. Enquanto a carne briga com o espírito precisa governar, e foi isso que Deus deu lá no jardim. Domine sobre todas as coisas. O espírito precisa governar, e o mesmo espírito que precisa governar em nós é o espírito que habitou em Jesus. Porque ele falou: eu vou ao meu Pai, mas deixo o meu espírito para que vocês façam obras maiores do que as minhas. Para que opere através de Jesus obras maiores. Então Judas, ele olhava para Jesus como o cara que ele tinha que aprender. Mas ele não estava pronto para se submeter. Ele não estava pronto para se submeter. E a geração de hoje não quer se submeter. Ela prefere falar mal dos defeitos das autoridades. Ela prefere criticar as autoridades. Ela prefere ficar com aquele sentimentozinho que não vai. Sabe? Ai, não vai. Não vai. Ai, não desce. Quer ajuda?
Quer ajuda? Eu ajudo a descer. Porque aquilo que precisa descer na sua vida não vai fazer bem para mim, vai fazer bem para você. O que não desceu na vida de Judas fez ele morrer. Mas ele não morreu pelo propósito, ele morreu pela ganância. Ele morreu pelos desejos dele. Ele morreu porque ele queria fama. E ele não aceitava Jesus morrer em vez de ser reconhecido como fama. Ai, pastor, eu não aceito as pessoas falarem contra você. Eu falo, fica em silêncio. Fique de boa. Não se doa pelas minhas dores. Não se doa pela dor do seu irmão. Só ore. Entre na mesma. Entre nas batalhas invisíveis. Porque enquanto tem batalha invisível, tem o Espírito falando. Porque enquanto não tem batalha invisível, querido, pode ser que o Espírito já está quieto dentro de você e a tua carne está governando. Deus, quando vai acabar as batalhas invisíveis? Quando estivermos com Ele. Mas a grande notícia é que Ele falou, eu nunca os deixarei só. Ele nos deixou uma promessa que diante das batalhas invisíveis você nunca estaria só. Judas sentado na mesa, no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Eu preciso dizer isso para você mesmo. Para quando você ouvir essa frase e dizer, Deus, estou no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Mas se você não avaliar o teu coração, tu vai passar rasteira em você mesmo. Você vai passar rasteira em você mesmo. Vai sair aqui se sobressaindo. Os outros discípulos olharam para o senhorio de Jesus. E eu já falei aqui algumas vezes, não sei se aqui, se é nas lives, eu já falei e gosto de falar isso. A única forma das nossos sentimentos serem ajustados é submetendo a um senhorio. Deus estabeleceu o homem como cabeça para que a mulher aprenda a se submeter à voz do homem, a voz racional. Pode não ser legal, mulheres, mas é o melhor que a gente tem. Porque Deus pensou nisso antes de mim e de você. Ah, eu não concordo com um monte de coisa com meu marido. Eu também não, mas eu obedeço. Eu obedeço porque todas as vezes que eu obedeci, alinhou minha alma. E me impediu de fazer muita cagada. De brigar com as minhas crianças à toa. De vir aqui falar abobrinha aqui em cima. De vir ali e ficar falando outras coisas ali na salinha. Me corrigiu de muita coisa. Você precisa entender isso, mulher. E você, homem, precisa entender que a autoridade que está nas suas mãos precisa se submeter à voz de Jesus. Para que você exerça uma autoridade sobre a vida da sua esposa com graça. Não com manipulação, por causa do seu umbigo, por causa da sua saciedade carnal. Por causa dos seus desejos carnais. Você precisa submeter à voz de Deus. E ali os discípulos que não escorregaram, eles reconheceram o senhorio. Uma batalha invisível, ela é muito bem tratada quando uma voz de autoridade é liberada na nossa direção. Ela é muito bem tratada. Por isso que o pastoreio é bíblico. Por isso que o dom ministerial do pastor é bíblico. O do mestre também é bíblico, o do apóstolo também é bíblico, o do profeta também é bíblico. Mas Deus instituiu como cabeça da igreja os pastores. Pastor vê o coração da ovelha. Pastor conhece as intenções do coração. Pastor sente o cheiro da ovelha de longe. Sabe quando a ovelha está se desviando? E às vezes o pastor ali nos caminhos a gente fala uma coisa. Ai, pastor nem fez isso. Deixa Deus alinhar a sua vida através do pastoreio. Ah, mas ele nem me conhece, mas o Deus que direciona ele te conhece. Ah, eu nunca sentei para ter um gabinete com o meu pastor. Manda o zap primeiro, depois você fala isso. Porque quem já sentou no gabinete comigo sabe quantas vezes eu e o pastor não abrimos mão de atender você. Então, se você está com uma batalha invisível, procura o pastoreio, mas esteja pronto para ouvir. Sabe o que faz você e eu, às vezes, não ir atrás de um gabinete pastoral? Porque a gente não está pronto para alinhar a nossa alma. A gente só quer saciar a nossa carne. A gente quer pro caminho fácil, igreja. Entenda isso. Não é sobre mim, é sobre o reino. É sobre o que Ele estabeleceu. É o caminho que eles foram livrados. Porque aquilo que não foi livrado fugiu. Foi fazer do seu jeito. Foi fazer da tua forma. O pastor deixa as 99 para ir atrás daquela perdida. A perdida é aquela que não conhece. Mas aquela que sabe que está fugindo não é perdida, é fugitiva. Eva Jesus essa. Se você era uma fugitiva hoje, você vai vir atrás do pastoreio. Vai alinhar o teu coração.
porque o sangue de Jesus já foi derramado por mim e por você. Ele já restaurou a nossa história. Ele não tem interesse que nós sejamos como Judas, mas assim como ele queria que Judas fosse restaurado, a mim, a você, ele deseja que você viva uma restauração. Uma restauração. A ovelha fugitiva foi saciada pelas vozes lá de fora, negligenciou a voz de dentro e quis a voz de fora. Avalie-se a si mesmo. Estou ouvindo a voz da meu... Começa pela sua casa. Estou ouvindo a voz de Deus ou minha? Depois você olha para o seu redor. Para quem é casado, eu estou ouvindo a voz do meu marido ou minha? Eu estou ouvindo a voz de Deus ou minha? Eu estou dando ouvido às pessoas que estão de dentro ou eu estou valorizando os de fora? Eu falo muito isso aqui. Não tem como a gente viver batalhas internas olhando para fora, porque afinal o Espírito não mora fora, ele mora dentro de você. Você só vai vencer essa batalha quando você olha para dentro. E a forma que você vive na vida humana representa a sua vida espiritual. Se você não avalia o dentro da tua casa, o seu ambiente, por isso que a gente prega, a sua família é importante. Aí tem gente que abandona a igreja e vai para cuidar da família. Mas não está escrito isso na Bíblia. Porque a igreja também é família. Você só precisa olhar como que você se porta na sua casa. Porque daí você vem aqui para a igreja e você vai se portar alinhado da mesma forma. Você vai se alinhar. Os discípulos que falaram, eu não sei, mas falaram, Senhor. Eles estavam debaixo do senhorio de Jesus. Jesus estava à mesa com eles, mas aquele que disse, ai, não sou eu, mestre. Ai, não sou eu. O título não leva ninguém a nenhum lugar, mas o reconhecimento do título te conecta ao reino dos céus. Pode celebrar Jesus. O seu marido não precisa te obrigar a você reconhecer quem ele é e ficar ali, faz isso pra mim, faz isso pra mim. Mas você precisa reconhecer quem ele é. O título de autoridade sobre o seu lar não precisa ser lançado ao seu coração, mas você precisa reconhecer isso. Se o homem não reconhece que Deus é o cabeça, ele está falhando. Se a mulher não reconhece que o homem é o cabeça, ela está falhando. E se você como igreja não reconhece o seu pastor e a sua pastora, você está falhando. Para mim não vai mudar nada. Eu falo para as minhas filhas, queridos. Se as minhas filhas não reconhecem a minha autoridade, com elas eu insisto, porque elas precisam reconhecer através de sim, tem muitas coisas para elas reconhecerem pela palavra. Mas se você não reconhece como uma ovelha conhecedora, com entendimento, isso vai fazer mal para você. Eu não vou sair corrigindo todo mundo aqui, não. Mas haverá momentos que Deus pontualmente vai colocar. Mas antes mesmo de ser corrigida, não é melhor você vir e falar, me corrige, por favor? Nesse dia que eu corrigi a minha filha sobre exatamente esse assunto que eu estou falando hoje para vocês, ela chorou. Você pensa que eu não tive que deixar de lado o meu sentimento? Porque afinal, ela é pequenininha. Aí você pega uma cinta do pastor que é grande e aí você fala, eu vou corrigir ela. Não tinha ira no meu coração, mas existia muita paz no meu coração, porque eu falei, ou minha filha aprende agora, ou o mundo vai bater nela sem medo. E eu vou bater debaixo da autoridade que há em Cristo. Falei, filha, estou te corrigindo por causa disso. Porque você ouviu a voz de fora. E eu preciso te dizer que o Espírito Santo mora dentro de você. Então, a partir do momento que você ouve a voz de fora, você está tendenciosa a ouvir a voz do inimigo e da sua carne. Mas quando você ouve a voz de dentro, que é do seu pai, da sua mãe, você está aprendendo a ouvir a voz do Espírito Santo que habitará sobre a sua vida e vai te governar até o fim dos tempos. Ela olhou para meus olhos e eu, pum, numa cinta. Ela chorou, eu virei a costa e falei, Jesus, eu dei a cinta nela. Botei a cinta ali, fui para a cozinha. Daqui a pouco ela vem chorando. E ela me abraça e ela fala assim, mãe, chorando, muito obrigada por me corrigir. 11 anos falando isso. E tem crente de 40 achando que eu estou batendo em você porque eu tenho alguma coisa para ganhar de você. Eu brinco, se eu atendesse, todo mundo que eu atendesse comprasse pelo menos um livro meu, eu estaria ganhando alguma coisa. Mas tem gente que eu atendo um montão e nenhum livro meu tem na casa. Então eu não estou ganhando nada, irmão. E eu não estou preocupado com isso, entendeu? Eu não estou preocupado com isso. Se eu estivesse preocupado, eu dava um jeito de fazer você comprar meu livro. Mas ele está ali, você compra só se você quiser. Consegue entender isso? Acha que às vezes eu dei assentado que eu estou ganhando alguma coisa. Eu não ganho não, queridos. Eu não ganho. O que me dá é o Cristo. É o reino dos céus. E da mesma forma que eu não preciso buscar recompensa naquilo que eu dou para vocês, vocês também não precisam buscar recompensa naquilo que é oferecido para vocês.
Porque o reino de Deus tem uma batalha. No reino de Deus nós temos sim guerras, mas Cristo Jesus já venceu por mim e por você. Judas caiu no seu próprio entendimento, mas os demais discípulos, reconhecendo o senhorio dele, viveram a transformação das batalhas invisíveis. O mesmo Jesus que está na mesa com os discípulos, hoje está aqui neste lugar, olhando para mim e para você, sondando o nosso coração. A batalha é invisível no coração, a guerra é invisível no seu coração, mas você precisa entender qual é essa guerra, você precisa olhar sobre essa guerra, você precisa desfrutar daquilo que Deus está falando com você, para que essa guerra seja vencida. Ainda que muitos não entenderam, eles estavam à mesa e falaram: não entendo sobre esse negócio de morte, mas a Bíblia diz que o traidor se levantou e foi fazer o que estava no coração. Mas os demais adoraram a Deus, os demais adoraram o louvor com Cristo. Os 3 discípulos que eram juntos foram no Monte das Oliveiras, foram até o fim com Jesus. Eles não entendiam muito sobre a morte, eles não entendiam, porque quando Jesus morreu eles sentiram, mas eles não desistiram, eles se submeteram e eles falaram: eu vou, porque o meu Senhor, aquele que cura, aquele que restaura, está diante de mim e de você, transformando a nossa vida. Fique de pé no seu lugar. Gálatas 5:24. A palavra de Deus diz assim: para que nós venhamos crucificar a nossa carne. Ele não falou: mate a sua carne, morra, como alguns acham em alguns momentos que é o caminho mais fácil. Mas ele falou: crucifique. O processo de morte é rápido, acabou. Mas o processo de crucificação, meu irmão, o processo de crucificação, ele é um caminho doloroso, dói na nossa alma, mas nós nunca estaremos sozinhos. Deus pede que venhamos crucificar a nossa carne, render. Ah, mas a minha carne está cheia de ego hoje. Se prostra, chora, bate no peito e fala: acorda, acorda, carne, quem manda aqui é o Espírito. Você não vai governar, porque você está me mandando fazer uma coisa e isso são vozes. Ah, mas Deus enviou uns amigos que concordam com o que eu falo. Ei, que amigo é esse? Que amigo é esse que te leva longe do caminho? Está na hora de rever as pessoas que se assentam na tua mesa. Está na hora de rever as pessoas que você se assenta na mesa, porque tem mesas preparadas que estão te construindo distorções, traição. Porque Judas se sentou na mesa de Jesus aquele dia, mas ele já estava com o coração nas outras mesas. O caminho certo, o lugar certo, as pessoas certas, a hora certa não vai fazer a diferença se o seu coração estiver na mesa errada. Por isso eu já te digo, se o seu coração não estiver sobre este lugar, vá onde ele está, ou então modifique. Não tem como Deus operar com o coração distorcido, porque quando Judas estava na mesa com o coração longe, quem caiu foi ele. Ou você vai caladinho para onde Deus te mandou, dando glória e agradecendo pelo tempo, ou você transforma o seu coração onde você está. Essa é a condição da nossa vida. Não é uma manipulação. Eu não ganho nada com isso aqui não, irmão, mas eu não posso deixar de pregar a verdade. Eu não posso deixar de te ensinar. É uma palavra dura, o reino de Deus é duro, o reino de Deus é difícil, mas se você entender o poder da glória de Cristo, você não vai ficar olhando para as dificuldades. Você vai entender que no meio da fornalha Ele está com você, que no meio das batalhas Ele está, que no meio da prisão ali Ele está, que no meio do choro Ele está, que no meio do Getsemane de uma dor Ele está. Se você olhar para onde Ele está, você vai parar de falar das dificuldades e vai olhar para a grandeza dEle. Ele é poderoso, Ele é poderoso, Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está se manifestando no nosso meio, Ele está tocando o teu coração, restaurando a tua mente. Nós temos guerras a vencer. É assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Espírito Santo de Deus, obrigada pela tua presença neste meio. Obrigada porque o Senhor sonda e nos conhece. Obrigado, Senhor, que o Senhor conhece o nosso entrar e o nosso sair.
todas as intenções do nosso coração. Senhor, sonda, Senhor, cada um que aqui está, cada situação que eles trouxeram no dia de hoje, cada situação que tocaram a alma deles, que entristeceram o coração deles. Continua conosco, Senhor, até o final deste culto e até que essa palavra esteja enraizada sobre o coração dos teus filhos. E eu quero chamar a atenção rapidamente sobre esse contexto, uma parábola, para avaliar o seu coração. Existia um homem que tinha 2 jardins. Um estava na frente da casa dele e outro estava nos fundos. O da frente, ele era perfeito, ele era florido, cheio de vida. O dos fundos, preste bem atenção, o dos frutos do fundo estava abandonado, estava cheio de ervas daninhas, mas aquele da frente estava bonito, estava cheio de vida, havia beleza naquele jardim. Mas certo dia, um vento começou a soprar e as sementes das ervas do jardim de trás começaram a vir para frente. Então aquele vento começou a soprar e aquele jardim de trás começou a soprar as ervas para o da frente. E um vento que não é possível controlar, um vento que você não pode fazer nada, mas esse vento foi soprando e as ervas foram saindo do jardim de trás, indo pelo da frente. E em poucas semanas, aquele jardim lá da frente começou a morrer. O jardim começou a ser consumido pelas ervas do de trás, porque afinal as ervas do de trás estavam abandonado. E aonde tem abandono, vai ficando ervas que vão matando, secando, sendo desprezado. E essas ervas começaram a tocar aquele que estava limpo, lindo, brilhante, maravilhoso, certo, na hora certa, com as pessoas certas. Aquele jardim era lindo, mas o vento soprou e em poucas semanas aquele jardim começou a morrer. Desesperado, o homem, dono dos jardins, ele começou a orar. Ele falou: Senhor, o inimigo destruiu meu jardim. O vento soprou, o vento veio, eu não pude controlar. Só pode ser obra do inimigo, porque afinal eu não consegui controlar com as minhas mãos. E aquele jardim que estava tão bonito, agora ele está feio, ele está morto. As flores que estavam florescendo não estão mais, elas secaram em meio aos brotos. As folhas caíram. E Deus responde a esse homem: não foi o inimigo, foi o jardim que você deixou crescer dentro. Aquele jardim abandonado, às vezes é aquilo que eu e você na nossa alma abandonamos. Ah, tá doendo, não vou olhar para este lugar. Ah, me traíram, me feriram, mas eu vou deixar lá porque eu preciso seguir a vida. Me massacraram, me rejeitaram, mas eu preciso seguir a vida. E aí você foi abandonando aquele jardim. Mas as frustrações continuaram chegando, mas você falou assim: não, eu vou deixar aquele jardim e vou para um outro. Ah, eu vou deixar aquele ministério e eu vou para o outro. Ok, não tem problema você se movimentar diante da vontade de Deus. Mas a hora que você chega no outro, se você não se esquece do que você deixou lá atrás, vai matar o seu novo. E Deus falou assim: não foi o inimigo, mas foi aquele jardim que você deixou de cultivar. Aquilo que eu e você ignoramos dentro da gente, um dia vai contaminar o que Deus está brotando para fora. Por isso que nós precisamos olhar para o nosso jardim, o jardim de dentro da nossa alma, das escuridões. E deixa eu dizer uma coisa: o jardim escondido nunca fica quietinho, ele sempre vai te mostrar sinais, tá? A raivinha, a angustiazinha, a intolerância, a ansiedade, a depressão são sinais de jardins guardados, escondidos, velhos, que nós deixamos e nós estamos desprezando. Que daí a gente olha: a ansiedade, vou tomar remédio, é do século mesmo. Queridos, a ansiedade pode até ser um movimento do século, mas se você não tratar esse jardim, ele vai matar o da frente. Deus faz coisa nova todo tempo, Deus faz um jardim novo, mas hoje Ele está te ensinando: não despreze o jardim de lá de trás, porque esse jardim que era ruim, que você despreza, ele contamina o novo. Mas eu vim aqui declarar sobre a sua vida, porque quando Deus abre a nossa mente, Ele já tem um novo liberado. E eu declaro sobre a sua vida que novos sementes estão sendo plantadas sobre esse jardim. Não haverá mais jardim abandonado, não há mais jardim rejeitado, não haja mais jardim deixado. Deus hoje limpa esse jardim e planta sementes novas, e Ele te convida a regar esse jardim. Como você vai regar esse jardim? Adorando e reconhecendo que Ele é o seu Senhor, Ele é o seu Deus, Ele é o Deus Todo-Poderoso sobre a tua vida. Comece a adorar a Deus, adore a Deus. Ele está cultivando o teu jardim, Ele está limpando e dando novas sementes.
Há uma mesa preparada para mim. Oh, aleluia! Na presença dos que são contra mim. Aleluia! O seu corpo e o seu sangue derramou. Assim que eu luto minhas guerras. Você não precisa vencer tudo hoje, mas há um derramar de Deus. Há uma mesa preparada para Feche os teus olhos e contemple essa adoração ao Senhor. na presença dos que são contra mim. Aleluia! O seu corpo e o seu sangue Declare! derramou. Assim que eu luto minhas guerras. E eu creio que a morte venceu. Minha voz levantarei em louvor pelo que fez. Assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. É assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. É assim. Oh, Espírito Santo de Deus, toma, Senhor, a tua igreja em tuas mãos. Há uma mesa preparada para nós, queridos. Uma mesa que fomos chamados a ceiar. E nessa mesa, nós temos uma escolha a fazer. Qual natureza vai nos governar? Se é a natureza do Espírito e se é a natureza da carne. Se você entende que essa palavra é para você, você precisa entregar.